indica o conhecimento generalizado do material hereditário do ser, constituído no seio da célula original, e não propriamente o direito ao conhecimento da identidade do progenitor. Aliás, a nossa lei de procriação medicamente assistida permite, por exemplo, que haja recurso ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, órgão criado pela mesma lei, no sentido de, em determinado momento, se poder, por exemplo, perguntar se há ou não, por causa do anonimato, se há ou não a possibilidade de alguém que nasceu de técnicas de procriação medicamente assistida estar, por exemplo, para casar com o respectivo pai. E, nesse caso, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida irá responder à pergunta. Enfim, se disser que sim, naturalmente o anonimato está prejudicado. Se disser que não, não vai dizer quem é o progenitor da criança. Já agora, uma outra nota aqui que é importante é esta. O artigo 36 da Constituição Portuguesa, a Constituição é de 76, levou a uma autêntica revolução no direito da família em 1977, e o artigo 36 da Constituição Portuguesa diz que não são admissíveis expressões que diferenciem as pessoas no que diz respeito à sua filiação. O que é que estava na mente do legislador constituinte quando introduziu esta referência no artigo 36? Tendo em conta o momento em que esta expressão foi introduzida, o que estava na cabeça do legislador constituinte era dizer que ninguém pode ter, em documentos registais, por exemplo, a referência a que é filho legítimo ou ilegítimo, tendo em conta que esta diferenciação entre filho legítimo e ilegítimo tinha acabado com a Constituição de 76. Portanto, a partir de 1976, volto a dizer, com a revolução depois subsequente no direito da família, não poderia haver qualquer diferenciação entre filhos nascidos dentro ou fora do casamento. Se nós tivermos uma interpretação atualista desta regra, à luz daquilo que é o momento atual, nós poderemos olhar para o artigo 36 e perceber que essa impossibilidade de referências discriminatórias se pode aplicar, por exemplo, hoje em dia às técnicas de procriação medicamente assistida. Ninguém pode ter nos seus documentos que nasceu, por exemplo, de técnicas de procriação medicamente assistida. É um outro tipo de impossibilidade constitucional de discriminação. Outros problemas mais delicados surgem em casos de pretendida inseminação post-mortem ou quando ocorre a morte das pessoas que geraram o embrião antes da sua implantação. Se teoricamente várias se afiguram nas soluções possíveis, a atribuição do poder de decisão ao tribunal ou a outro organismo, ou a pronúncia preventiva do casal, a doação do outro casal ou equipas, o que pode implicar a distribuição e decisão em caso de desacordo ao organismo incumbido da conservação. Esta é a situação a que a lei de 2006 portuguesa dá a solução expressa. Não é admissível a inseminação post-mortem. No entanto, se a inseminação já tiver acontecido antes da morte de um dos cônjuges, que haja, portanto, já embrião, o embrião pode ser transferido ainda que ocorra depois da morte de um dos membros do casal. Por fim, outro nogórdio há de ser o do destino a dar aos embriões sedentários ou supranumerários, embriões que se obtiveram através, por exemplo, da fertilização in vitro, mas que não foram posteriormente implantados para evitar riscos de gravidez múltipla. Obviamente, não se admitirá nunca a possibilidade de criar embriões apenas para investigação. Isso já resultava em Portugal de um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de 95 e hoje resulta expressamente proibido no número 1 do artigo 9 da Lei 32 de 2006. Mas esta repulsa que nós temos quanto à criação específica de embriões para efeitos de investigação deveria também, de alguma forma, fazer-nos pensar na situação de verdadeira instrumentalização, em algumas situações, do que seja criar, do que seja a decisão de trazer à vida alguém apenas, para utilizar a expressão do autor, para servir de órgãos sobressalentes para uma outra criança. Enfim, há outras soluções, por exemplo, nos Estados Unidos, a opção pela criogenia, não deixa de ser estranho que os embriões possam ser trazidos à vida 8, 10, 16 anos mais tarde do momento em que foram concebidos. A nossa lei de 2006, quanto ao âmbito subjetivo dos respectivos destinatários, entende que
tal como os métodos são subsidiários e não alternativos, só podem ser utilizados por casais de pessoas do mesmo sexo ou unidos, enfim, união de facto em condições análogas às dos cônjuges. Esta é uma questão que está hoje em discussão na Assembleia da República e que necessariamente tem pontos de contacto, ou seja, se as propostas na Assembleia da República quanto ao alargamento da incidência subjetiva, eventualmente chegarem a permitir a inclusão também neste âmbito de incidência de outros que não sejam os casados entre pessoas do mesmo sexo e as pessoas que vivem em condições análogas às dos cônjuges, também de sexo diferente, casados com pessoas de sexo diferente. Ou seja, se a Assembleia da República entender que deve haver uma aplicação dos métodos de procriação medicamente assistida também a casais de pessoas do mesmo sexo, inevitavelmente as técnicas de procriação medicamente assistida deixarão de ser um método subsidiário, terão necessariamente de ser um método alternativo. Se já levantei aqui a questão, por exemplo, do que seja, num casal de pessoas de sexo diferente, o que seja a mulher, por exemplo, sem útero, se isso deve ou não ser considerado como caso de esterilidade, que é um caso extremo, que não parece ser admitido pela ciência, mas é um caso extremo, em que, de facto, é para resolver o problema de esterilidade. É óbvio que, se a Assembleia da República avançar no sentido de permitir a utilização destas técnicas por casais de pessoas de sexo diferente, de pessoas do mesmo sexo, tendo em conta a possibilidade em Portugal deste instituto, de facto, isso mudará completamente aquilo que é os contornos atuais do Instituto da Procriação Medicamente Assistida entre nós. Enfim, inevitavelmente, todo este enunciado de questões que nos interessam, e aqui voltamos ao início do que começámos por dizer, quer pelo que implica de disposição sobre o corpo, quer ainda pela perspectiva do novo ser, que surge no momento da concepção e inicia o seu próprio ciclo vital estritamente individual, autonomamente gerido sob o controle do próprio genoma. Através de um finíssimo jogo de interações e equilíbrios entre o sistema genético e entre estes e outros sistemas celulares